Vamos lá, terceiro ano, para mais uma aula de geografia, dessa vez com o tema Sociedade e Economia, cujo tema principal é como os principais avanços tecnológicos modificou as relações sociais, sobretudo no que se refere à economia. Tá, vocês podem observar nas primeiras imagens quais são os principais setores cuja economia atingiu de maneira decisiva nas relações sociais, como na educação, na zona rural, na automação e na biotecnologia, tanto na indústria farmacêutica como na indústria biogenética, como, por exemplo, as plantas transgênicas, né? Setores da atividade econômica, quais são eles? As transformações recentes na economia, apoiados no desenvolvimento tecnológico, tiveram impacto no modo de vida das pessoas, nas atividades econômicas e, consequentemente, no mercado de trabalho, cada vez mais seletivo. Ou seja, cada vez mais se lança uma nova tecnologia, um novo profissional é solicitado. Quando eu digo um novo profissional, não significa dizer necessariamente que será um outro profissional literalmente, e sim a demanda cada vez mais crescente de pessoas que a todo momento se preparem para novas tecnologias. Se de um lado a adoção de novas tecnologias favoreceu um aumento da produtividade e da competitividade, em todos os setores, de outro, afetou os trabalhadores com a diminuição de empregos por conta da automação e ocasionou transferência de muitos postos de trabalho do setor de produção de mercadorias para o setor de serviços. Desde o início da Revolução Industrial, o ser humano vem cada vez mais perdendo espaço para a automação. Tá, essa é a divisão tradicional. O setor primário, secundário, primário, evidentemente, em que se refere à agroindústria, à agropecuária, a produção de alimentos, seja ela a produção animal ou a vegetal, e a pesca, é claro, e a extração também, pode ser extrativista ou o cultivo agrícola. A secundária, que é a transformação, lembrando que esses três setores eles podem ser subdivididos de maneira mais pormenorizada. E o terceiro setor, que é o setor de serviços, ligado à educação, comunicação, saúde, bancos, transportes, turismo, administração pública. Embora as instituições de pesquisa de todo o mundo ainda utilizem essa classificação para organizar os dados estatísticos e estabelecer comparações entre os países, ela tem suas nuances. Isso se deve ao fato de que a mecanização do setor primário transformou algumas atividades agropecuárias em verdadeiras atividades industriais ou semi-industriais, assim como a burocratização do setor secundário passou a englobar uma variada gama de departamentos como marketing, atendimento ao consumidor, aplicações financeiras, auditoria, pesquisa para novas tecnologias e etc. Ou seja, cada vez mais esses três setores, muito embora exista essa divisão tradicional, ele pode-se dizer que é interligado, obviamente, mas que ele é subdividido em outros setores menores, já que cada vez mais a gente desenvolve tecnologia de integração, como, por exemplo, você não precisar necessariamente passar por um supermercado para comprar determinado produto, e sim comprar diretamente no produtor. Isso aí eliminaria o terceiro setor. Seria diretamente no segundo setor, no primeiro setor. Nos países subdesenvolvidos de economia primária, parcela significativa dos trabalhadores encontra-se empregado nos setores primário e terciário, com alto grau de informalidade. Os países emergentes como Brasil, México, Argentina e outros, a participação dos setores secundários e terciário é dominante. Países que têm um setor secundário, no caso das indústrias, com maior potencial produtivo, na verdade maior potencial não, a maior produção industrial atualmente é na China. Inclusive países como Estados Unidos e países europeus que lançam suas fábricas na China por conta da mão de obra barata e abundante e, é claro, a sua capacitação técnica, no caso, os profissionais são altamente qualificados. Nos países desenvolvidos, o setor terciário também absorve a maior parte da população economicamente ativa, chamada PEA.
vão observando o terceiro setor, ou seja, o setor de serviços, entre 60% e 70%. Em seguida, vem o setor secundário e, muito depois, o setor primário, que cada vez mais se encontra no nível de automação cada vez maior, ou seja, máquinas que fazem muito mais o trabalho, faz o trabalho de 1.000 pessoas. Por exemplo, uma colheitadeira, né, que faria o trabalho de quantas pessoas, enfim. Não querendo dizer que ainda não existam grandes fazendas que utilizem em larga escala o trabalho, a mão de obra sem necessariamente usar de altíssimo nível tecnológico. A importação dos serviços nos países desenvolvidos pode ser exemplificado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pelo Japão, onde o setor terciário é responsável por mais de 70% do volume de riquezas gerados em suas economias, participação no PIB. O que vocês têm que entender do terceiro setor, por exemplo, Visa, que é uma empresa americana de cartões, é um serviço. Ela recebe uma determinada quantia por cada transação feita online. A tecnologia da comunicação está cada vez mais facilitando, por um lado, fazendo com que os serviços se tornem cada vez mais rápidos e necessite de uma menor quantidade de pessoas. No entanto, o que antes era estabelecido como uma cadeia produtiva que empregava várias pessoas, diminuindo essa quantidade de postos de emprego, as pessoas são cada vez mais vítimas do desemprego. Tá, são pessoas que trabalham como vendedores ambulantes, voltando. Em muitos países subdesenvolvidos, o deslocamento de empregos dos setores primário e secundário para o terciário ocorre, em parte, pela ampliação da economia informal. São pessoas que trabalham como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, entre outros. E também em atividades ilegais, como o comércio de drogas, a prostituição e o jogo ilícito. Lembrando que o cassino no Brasil é proibido, né? Países selecionados com posição do PIB por setores de atividade econômica. Por exemplo, Estados Unidos, que vocês podem observar que compõe uma parte significativa do setor terciário, e o Brasil, como também você pode observar, grande parte das pessoas no Brasil são empregadas no setor terciário. Provavelmente, provavelmente o pai de vocês, a maioria são empregados em setores terciários, como o meu, por exemplo, como professor, que presta um serviço. Terceiro setor, quem quiser pausar o vídeo e ler esse texto, fique à vontade, senão o vídeo vai ficar longo demais. Globalização, tecnologia na informação e serviços. Então, como você pode observar essa imagem absurda, né? Depósito de uma das maiores empresas do ramo de e-commerce em Suécia, País de Gales, Reino Unido. Isso aqui a gente não está nem levando em consideração como, por exemplo, a maior empresa desse serviço é a Amazon. Só um exemplo, né? Tá, o processo de globalização, só mais uma linha. Inclusive, a Amazon já estuda e já está, na verdade, praticando em pequena escala entregas via drone, né? O processo de globalização em particular e as mudanças provocadas pela introdução das tecnologias da informação criaram novos ambientes e relações de trabalho e novos hábitos de consumo. Além disso, promoveram uma revolução na maneira de fazer negócios e no modo de vida da sociedade atual. Vocês podem ver o avanço frenético dos aplicativos, aplicativo de música, aplicativo de pedir comida, que tem agora Uber Eats, o já tradicional iFood. São setores de serviços, né, que faz a conexão. Nesse contexto em que se configura uma sociedade da informação, estrutura-se o que alguns economistas chamam de nova economia, que explora a área de tecnologia de telecomunicações, informática e internet. Vocês já fazem parte de uma geração que já nasceram dentro desse contexto. Vocês serão os profissionais que têm que se preparar cada vez mais para esse novo contexto. É o caso das empresas produtoras de softwares, programa de computadores, ou aplicativos no caso, né? De hardwares também, equipamento de informática,
e dos provedores de internet, do e-commerce, das prestadoras de serviços que utilizam as tecnologias da informação. Tá? As situações decorrentes da nova economia tiveram forte implicação no espaço geográfico. As relações econômicas, os contratos e uma série de atividades humanas passaram a ser realizadas também virtualmente, sem que as pessoas precisassem se deslocar de um lugar para o outro, o que o contexto da pandemia, em certa medida, está favorecendo, muito embora ainda é necessário uma movimentação física. Você pode comprar um livro online, mas é necessário que alguma pessoa, o seu veículo, obviamente, transporte esse equipamento ou esse livro ou qualquer outra coisa que você tenha solicitado até a sua casa. Tá? O Facebook, por exemplo, não tem o que reclamar. O Facebook aumentou sua rentabilidade, como o YouTube também, né? O desenvolvimento tecnológico, em razão da automação, reduziu o número de postos de trabalho na agropecuária, na indústria e nos setores de serviço. No entanto, gerou uma gama de profissões ligadas ao processo de informações, caso dos setores de telecomunicações e informática, no caso dos programadores, por exemplo, que exigem mão de obra qualificada, os desenvolvedores de videogames, por exemplo. Nesse sentido, um problema decorrente das transformações tecnológicas é o fato de elas marginalizarem parte importante da mão de obra. A maioria dos profissões surgidas com o desenvolvimento tecnológico exige formação e especialização, dificultando aos trabalhadores menos qualificados o acesso ao emprego. Eita, meu Deus. A partir da Revolução Industrial, no mínimo, eu não domino o alto nível tecnológico desse contexto, mas eu me preparo para, no mínimo, tentar interpretá-lo e ter minha utilidade como professor para isso, né? Ou fazer com que vocês observem essas mudanças de maneira crítica, como isso pode ajudar ou como pode prejudicar a humanidade de maneira geral, né? Sempre a partir de uma concepção idealizada do que deve ser a humanidade, né? Igualitária. Enfim, é uma questão problemática. A partir da Revolução Industrial, ocorreu uma maior diferenciação entre as categorias profissionais: operários, comerciantes, pequenos artesãos, camponeses, maquinistas, bancários e muitos outros que compunham o diversificado perfil dos trabalhadores, que inicialmente movimentaram a sociedade industrial. Sempre a automação. Atualmente existem milhares de categorias profissionais, com os mais diversos graus de especialização e qualificação. Vocês bem sabem. Então aí vocês vão trabalhar em qual setor especificamente. As novas tecnologias substituíram por máquinas, computadores e robôs, não só trabalhadores, mas também várias categorias profissionais, contribuindo para aumentar o desemprego. No entanto, é importante lembrar que o desemprego em larga escala, associado a determinados processos de mudança na atividade produtiva ou a crises econômicas, não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado. Já ocorreu em outros momentos da história, como, por exemplo, na Europa do século XIX e na Segunda Revolução Industrial, e no mundo todo com a crise de 1929. Cada vez mais se produz com a tecnologia robótica, mas quem irá consumir? Isso é uma crise, cara. Quem irá ter emprego para comprar um produto que não é mais feito pela pessoa que trabalha para receber o salário para comprar? Enfim, entendeu, né? O desemprego estrutural, também denominado tecnológico, ocorre quando as inovações tecnológicas aplicadas aos processos de produção e mercadorias, as diversas modalidades econômicas do setor de serviços e a venda de mercadorias, ao mesmo tempo em que provocam a elevação da produtividade, reduzem a necessidade de ampliação do número dos trabalhadores. Tá, é notório, né? Uma substituição cada vez maior das pessoas por máquinas. Há circunstâncias em que ocorre o desemprego conjuntural. Ele é provocado por crises econômicas, motivadas por fatores internos ou externos nos países. Algumas crises podem
ter efeito prolongado e causar efeitos negativos na economia e na sociedade, como foi a crise de 2007 e 2008, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo, pela economia estar interligada mundialmente. Trabalho e economia informal. Aqui o Brasil é um dos principais destaques, inclusive, viu? Claro que tem outros países também. Entende-se por economia informal o conjunto de atividades não registradas legalmente, ignoradas nos números oficiais, que indicam o desempenho da economia, como o produto interno bruto, e que não sofrem qualquer espécie de tributação, como por exemplo a pirataria, a venda de DVDs, né? Mais da metade dos trabalhadores do mundo estão ligados à informalidade. Mais da metade, cara. Que loucura isso. Da economia. E é expressivo o volume de dinheiro que circula nesse setor, especialmente nas economias menos avançadas. O comércio ambulante é a face mais conhecida do trabalho informal. Nas grandes cidades, os trabalhadores desse tipo de atividade, conhecidos como camelôs, amontoam-se nas calçadas, disputando espaço com os pedestres e os clientes com os comerciantes legalizados. O que é curioso é que tem lugares que o comércio é feito exatamente na linha do trem. Não sei quem já viu isso. Além de o setor informal não gerar impostos, não há fiscalização sobre a qualidade dos produtos, nem controle das condições de trabalho. O setor informal também constitui uma válvula de escape para a fragilidade econômica. As pessoas têm que, de alguma forma, arranjar dinheiro, né? De vários países, incapazes de gerar renda ou empregos suficientes para o conjunto da população. Sem economia informal, o número de pessoas sem renda seria maior e agravaria os problemas sociais em boa parte do mundo. Pois é, né? Convém salientar também as diferenças entre trabalho informal e o chamado subemprego. O trabalho informal pode compreender atividades como, por exemplo, exercida por um representante de vendas que tem custo superior, altos rendimentos mensais, mas não recolhe impostos. Ou seja, um cara que não está necessariamente vinculado a uma empresa, e sim a partir do seu próprio serviço, mas dependendo do seu nível de capacitação profissional e o que é exigido dele em termos profissionais, ele pode ter um lucro extremamente satisfatório, né? Já o subemprego é caracterizado por uma situação em que a atividade profissional é incerta, não regular, normalmente de baixa qualificação, e a renda não é garantida. Inclusive, uma das coisas que vocês têm que compreender por que esse auxílio emergencial ele é tão importante. Porque boa parte da empregabilidade brasileira é no setor informal. E nesse contexto em que há uma movimentação pífia, no caso extremamente reduzida, do comércio, de onde essa galera vai conseguir tirar a renda? E a economia não para. As contas chegam todos os dias, quer dizer, pelo menos todo final de mês. Então as pessoas vão arranjar dinheiro de que forma? É necessário realmente um auxílio emergencial, já que boa parte da população brasileira trabalha no setor informal ou num subemprego. A flexibilização das leis trabalhistas vem fazendo surgir, por exemplo, contratos temporários de trabalho, de tempo parcial, ou ainda alguns específicos para pequenas empresas. Essa flexibilização ou desregulamentação vem sendo acompanhada por um intenso processo de terceirização, transferência de atividades de uma empresa para outras, com vistas à redução de custos. Antes as empresas tinham seus próprios ônibus, hoje ela contrata um ônibus, contrata uma empresa que faz esse transporte. Antes fazia sua própria comida, agora contrata uma empresa para fornecer quentinhas. Isso é uma terceirização. Hoje, porém, ela atinge suas atividades fim, como a própria atividade produtiva, uma empresa industrial, como as fábricas de celulares, televisores, produtos de higiene e limpeza, alimentos, entre outros. Isso aqui já é um grau mais avançado da terceirização, como a Apple, que não tem uma fábrica da Apple. Ela faz o projeto e lança com uma fábrica na China, por exemplo. Trabalho no Brasil. Apesar de ainda apresentar elevado grau de informalidade em sua economia, o Brasil, na última década, mostrou melhoria expressiva nos índices de formalização do mercado de trabalho. Na verdade, uma das
coisas que pode ajudar significativamente o Brasil a diminuir o trabalho informal é cada vez mais incentivar as empresas de médio e pequeno porte. Essas geram uma quantidade pequena de empregos, mas se tiver muitas empresas, acredito que matematicamente vai provocar também uma grande quantidade de empregos. Vocês podem observar, em 2002, o trabalho formal correspondia a menos da metade. Em 2012, o trabalho formal já aumentou para mais da metade, né? Tá. O desemprego estrutural e outros problemas relacionados ao trabalho, como baixa remuneração, trabalho escravo e infantil, constituem nos dias atuais grandes desafios aos governos brasileiros, é o chamado trabalho análogo à escravidão, como a Organização Internacional do Trabalho costuma classificar. A taxa de desemprego, situação de desemprego, desculpa, assim, não li o subtítulo. A taxa de desemprego, a taxa de desocupação, é calculada pela razão entre a população à procura de emprego e a PEA, população economicamente ativa. Uma taxa de desemprego de 10%, por exemplo, indica que do total da PEA do país, 90% estão efetivamente empregados e 10% estão em busca de trabalho. Para que haja aumento na oferta de vagas, é necessário principalmente que a economia cresça num ritmo que acompanhe o ingresso de novas pessoas no mercado de trabalho. Isso aqui tem uma relação direta com o crescimento populacional. Cada vez mais pessoas nascendo, crescendo e atingindo a idade adulta, no caso, pelo menos a idade de empregabilidade, de alguma forma tem que empregar essas pessoas. É um problema. Sobretudo nos países que apresentam elevado número de desempregados, é imprescindível que os governos criem políticas para a abertura de empresas, invistam em obras públicas e ampliem os serviços públicos oferecidos à população. Em meados dos anos de 1990, as taxas de desemprego aumentaram significativamente no Brasil, em decorrência do baixo crescimento do PIB. Contribuíram para tal situação a abertura econômica e, consequentemente, a concorrência com os produtos importados. É uma lógica relativamente simples de entender, pelo menos eu interpreto dessa forma. As empresas estrangeiras cujo produto tem uma maior aceitabilidade no mercado nacional faz com que crie emprego nas fábricas que são produtoras desses produtos. Um exemplo, se o Brasil fosse um grande produtor de celulares e chegasse uma concorrente, as pessoas deixariam de comprar o celular nacional e, consequentemente, os empregados dessa empresa veria a diminuição diminuir e, é claro, diminuindo a produção, não é necessário tantas pessoas nessa produção, perdendo emprego assim, dessa forma. A partir da primeira década de 2000, o Brasil retomou o crescimento econômico, priorizou investimentos em programas sociais, como o Bolsa Família, e melhorou a distribuição de renda. Essas medidas foram fundamentais para estimular o crescimento econômico e diminuir as taxas de desemprego. O Brasil, assim como na maioria dos países do globo, os mais atingidos em termos de emprego são exatamente as pessoas, os jovens, na verdade, o grupo etário de 15 a 24 anos. Eu destaquei, evidentemente, para ficar mais evidente, né? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os jovens compreendiam cerca de 40% do total de desempregados no planeta em 2012. Estamos falando de vocês mesmos, viu, lindos, que daqui a pouco vão ter que entrar no mercado de trabalho. Esses jovens enfrentam vários desafios, como a falta de experiência e a dificuldade de encontrar o primeiro emprego, a necessidade de conciliar estudo e trabalho e a dificuldade de conseguir estágio e investir em outros cursos que aprimorem a sua formação profissional. A redução da jornada de trabalho, o aumento do valor real das aposentadorias, entre outros, também são fatores que contribuíram para uma ampliação na oferta de vagas. No Brasil, cerca de um terço dos aposentados e pensionistas precisam continuar trabalhando para complementar a renda. Como vocês podem observar,
há uma série de problemas em que se refere à geração de emprego, sobretudo ligado ao nível tecnológico, que o mundo cada vez mais avança, ou seja, a pessoa que cada vez mais se capacitar nesse novo cenário, ela terá uma maior probabilidade de encontrar trabalho. E com essa fala, que eu não sei se é negativa ou positiva, eu encerro a aula de hoje. Essa é a primeira parte dessa aula. Até a próxima